Boa tarde, nosso grupo escolheu o tema Pêndulo Físico com Amortecimento para o projeto semestral e o grupo é composto por mim, Caio Terêncio, André Prino, Pedro Belli e Gabriel Borges. E bom, agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo do trabalho. O objetivo inicial é comparar os valores das frequências angulares, ou seja, comparar o valor da frequência natural, ômega zero, com o da frequência angular do movimento, ômega. E bom, para obtermos a fórmula da frequência natural, é necessário um caso de um oscilador livre, ou seja, sem atrito. E bom, na fórmula, inicialmente é ômega zero igual a 2πf0. E podemos substituir por raiz de mgl sobre ip, sendo que m é a massa, g é a gravidade e l é a distância entre o pivô e o centro de massa do pêndulo. E ip é o momento de inércia, que vamos ver melhor mais para frente nos próximos slides. Porém, substituindo a forma do momento de inércia nessa equação, temos essa equação final, que se analisarmos bem, podemos ver que a frequência natural independe da massa, pois na fórmula final acaba não tendo a massa. E bom, agora na frequência angular do movimento, a fórmula se dá a partir do período do movimento, ou seja, o ômega é igual a 2πf, que é igual a 2π sobre t, sendo t o período, que substituindo a fórmula do período, temos essa equação final. Π sobre 2k, sendo k uma constante de integral elíptica definida de θ0 até θ máximo, vezes raiz de mgl sobre ip. Agora, com as duas equações dadas, temos que analisar se o ômega vai ser menor que o ômega zero ou não. Caso o ômega for menor que o ômega zero, temos um movimento amortecido. Agora, se o ômega for igual ao ômega zero, temos um movimento sem amortecimento. E agora vamos ver uma equação que já foi vista em sala de aula, de quando o movimento subamortecido é oscilante, ou seja, quando o ômega acaba sendo menor que o ômega zero. E também podemos observar uma certa semelhança dessa equação com a equação presente no nosso experimento, que o ômega é igual a raiz de ômega zero quadrado menos b sobre 2 vezes momento de inércia ao quadrado. E substituindo a fórmula de ômega zero que encontramos anteriormente, temos essa fórmula final como a fórmula da frequência angular do movimento. Um pêndulo físico é um corpo rígido suspenso de forma que possa oscilar livremente em um plano vertical e tenha uma distribuição de massa ao longo de si. Na representação de um pêndulo físico de massa e dimensões genéricas, como apresentado na figura, possuímos um ponto P representando seu pivô e um centro de massa com distância L em relação a esse pivô. Temos também a amplitude da oscilação na direção do eixo x e o ângulo θ entre o vetor peso e a direção da distância L. Se a direção estiver alinhada com a vertical, haverá um torque restaurador. Para a oscilação de um pêndulo físico, temos um torque representado como peso vezes o braço vezes o seno do ângulo. Esse torque possui um sinal negativo por convenção do movimento, e por ser oposto ao deslocamento angular, mostra uma condição de equilíbrio estável. Pela segunda lei de Newton e a dinâmica dos corpos rígidos, podemos representar esse torque como o produto da inércia no ponto P pela aceleração α, representada como a derivada segunda de θ sobre a derivada de t ao quadrado. Substituindo e igualando a zero, podemos fazer uma aproximação do seno de θ para θ, quando for o caso de pequenas oscilações, e assim simplificar para uma função de θ por t, onde θ inicial é o ângulo a partir da vertical, a frequência angular é a raiz do peso vezes L sobre a inércia do ponto P e φ é uma constante, que para t igual a zero podemos escrevê-la como arcosseno de θ sobre θ inicial. Temos a amplitude do movimento como L vezes o seno de θ inicial, que para pequenas oscilações podemos novamente fazer a aproximação. E multiplicando a função de θ por t por L, obtemos a função de x por t. Quando não podemos fazer a aproximação do ângulo, a solução será feita por uma integral elíptica de θ0 a θ máximo, com seu período representado por 2k sobre π vezes 2π vezes a raiz da inércia do ponto P sobre o peso vezes L, tendo uma frequência angular para cada caso. Falando um pouco das oscilações amortecidas, essas oscilações sofrem influência do atrito de rotação do pivô e da resistência do ar, fazendo com que o torque seja diretamente proporcional à velocidade de rotação dθ sobre dt. O sinal negativo mostra novamente que o torque é contrário ao movimento,
e B é a constante de amortecimento. Se introduzirmos a equação do momento de inércia que o André comentou antes, temos essa equação aqui, que quando for dividida pelo momento de inércia, teremos uma equação parecida com o caso massa-mola amortecida, que como vocês podem ver a comparação, onde x representa a amplitude horizontal de algum ponto do corpo, a amplitude inicial para x em t igual a zero, b a constante de amortecimento, e p o momento de inércia do corpo, ômega a frequência angular de oscilação e t o instante de observação da posição do corpo na direção horizontal. Agora sobre o momento de inércia estático, o momento de inércia de uma placa retangular relativo a um eixo perpendicular ao plano da mesma, que passa pelo seu centro de massa, é dado por essa equação, onde o m é a massa, o h é o comprimento, o w a largura e o cm, que está no momento de inércia, é centro de massa. No caso em que o corpo oscila em relação a um eixo que passa por uma de suas extremidades, aplicamos o teorema dos eixos paralelos para reavaliar o momento de inércia relativo ao novo eixo de oscilação. E temos essa fórmula aqui, onde o L é a distância do eixo que passa pelo centro de massa e pelo novo eixo paralelo. Se substituirmos essa equação na outra equação que foi mostrada pelo André, temos a frequência natural de oscilação sem amortecimento. E dá para perceber que essa equação ela independe da massa. E para o caso amortecido, a frequência ela é reescrita nesta fórmula aqui. Agora chegou a hora de falar sobre os resultados experimentais e eles foram realizados a partir do aplicativo Tracker. O bom do aplicativo utilizado o Zero Tracker é que ele contém uma função chamada AutoFit, que quando habilitada ela informa a margem de erro admissível para cada parâmetro. Eles podem variar de 10, 1 ou 0,1%. Como podemos ver no slide, a função ajustada segue o modelo de oscilação harmônica amortecida e ela se resume na fórmula aqui abaixo. X em função de t é igual a E menos bt sobre 2LP cosseno de ômega vezes tempo mais o φ. Ou também pode ser resumida a fórmula aqui embaixo, x em função de t é igual a A vezes E menos B vezes, entre parênteses, vezes t, t final menos t0, vezes o cosseno, 2π vezes f, tempo final menos o tempo inicial, mais uma constante c. A constante de fase φ ela foi transformada em um deslocamento no tempo, que a gente pode definir como φ é igual a ômega menos ômega, tempo inicial, e ômega é igual a 2π vezes f. Partindo para a inserção da função de ajuste e os valores iniciais com os seguintes parâmetros, que a gente pode ver que foram as definidas no caso, né? O ângulo inicial, o t0, o t final, a área em milímetros, b é segundo elevado a menos 1, a frequência em hertz e c em milímetros. A gente obtém a equação definida em x em função do tempo é igual a 44,0 e menos 0,049 vezes tempo, cosseno de 2π 0,89, entre parênteses o tempo, menos 2,58, fecha parênteses e fecha colchetes, menos 1,49. E aqui nessa imagem final, nós conseguimos ver os pontos experimentais que estão em azul e a curva da função x em função do tempo, ajustada pelo tracker, que seria a linha contínua em vermelho. Analisado todas as informações dadas pelo tracker, as análises de fórmulas e equações, vimos que o ômega zero acaba sendo menor que o ômega. Ou seja, a partir dos cálculos realizados pelo software, vimos que realmente esse experimento se trata de um movimento amortecido. E essa maneira de análise experimental também permitiu a comparação com os modelos teóricos harmônico e anarmônico, ou seja, a diferença percentual entre o ômega zero entre esses dois modelos, harmônico e anarmônico, é de 0,1%,
ou seja, quase iguais. Tendo em vista que essa porcentagem deu baixíssima, acaba sendo permitida a comparação de um sistema real diante de um modelo de movimento e a estimativa dos desvios ocorridos. E obrigado pela atenção, e esse foi o nosso projeto semestral.